Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Tropeçando em Jesus. Está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Portanto, Jesus mandou dizer a João Batista que ele não era para ele um motivo de tropeço, que ele não podia tropeçar em Jesus. Mas, infelizmente, hoje há muitas pessoas que tropeçam em Jesus. E a primeira razão por que essas pessoas tropeçam em Jesus é querer ver um outro Jesus. Esperar um outro Jesus. Pensar em um outro Jesus. Foi o que aconteceu com João Batista. João Batista é aquele personagem que veio como precursor de Jesus, o profeta que veio antes de Jesus e fez uma grande revolução ali na Judéia, pregando o evangelho às margens do Rio Jordão. Ele era um personagem esquisito. Assim diz a palavra de Deus no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Ele pregava no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, daí o fato de ele ser um personagem esquisito. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Que personagem interessante. Mas vejam só o que Mateus diz a seguir. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Era a qualificação adequada para essa gente. Fariseus e saduceus eram falsos seguidores da lei de Moisés. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, porque toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no
celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, é esse tipo de Jesus que João esperava. Por isso ele manda perguntar a Jesus: você é aquele que nós esperávamos ou virá outro? Porque aparentemente Jesus não estava preenchendo a imagem, não estava se adequando à imagem que João Batista tinha dele. Alguém que tinha uma pá na mão, alguém que tinha um machado para cortar a árvore, alguém que ia queimar no fogo a árvore que não desse fruto e a palha inútil. Jesus como um personagem poderoso que ia enfrentar os falsos religiosos da Palestina, da Judéia, e acabar com eles. Mas Jesus não estava fazendo nada disso. Estava pregando uma mensagem boa, uma mensagem de paz, uma mensagem de libertação. Por isso que nós estamos dizendo que tropeçar em Jesus é querer ver nele outro Jesus. Infelizmente, hoje há muitas pessoas que também tropeçam em Jesus. Religiões, inclusive, né? Existe aí uma doutrina que diz que Jesus é um espírito de luz. Existem pessoas que admiram Jesus por causa dos seus ensinos morais e espirituais e dizem que ele é um grande mestre. Existem historiadores que admiram Jesus porque ele é um grande fundador de uma grande religião. Mas será que Jesus é isso mesmo? Então Jesus diz aos discípulos de João: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Versículo 4. Versículo 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho o Evangelho. Então, tropeçar em Jesus é não ver, não crer, não aceitar que ele veio para salvar, para libertar o homem. Jesus veio para fazer o bem. A palavra de Deus no Evangelho de João diz que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E completa aqui. Ele não veio para julgar, ele não veio para ser juiz, ele veio para ser salvador. Evidentemente que haverá um tempo que nós, como diz a palavra de Deus, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqueles que o rejeitarem, infelizmente, né, são aqueles que transformaram Jesus em sua pedra de tropeço. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, ele fala sobre isso, ele diz assim, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será envergonhado. Então, para quem crê, Jesus é pedra preciosa. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, diz o versículo 7. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Rejeitar a Jesus, ver em Jesus um outro Jesus, não enxergar nele, não crer que ele é o Salvador do mundo, é tropeçar em Jesus.
Jesus pode ser uma pedra de passagem, uma pedra preciosa, em que você pode firmar a sua fé, firmar a sua vida. Mas ele pode ser uma pedra de tropeço, se você o negar, se você o rejeitar, se você não crer nele como seu único e suficiente Salvador. Muitas vezes somos impedidos por nosso orgulho, nosso preconceito, nossa vaidade de crer em Jesus. Nos recusamos a reconhecer que somos pecadores, precisamos de perdão para os nossos pecados, precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. Então, infelizmente, acontece aquilo que Jesus completa no versículo 6 aqui, ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isto é, tropeçar em Jesus é deixar de ser feliz. Tropeçar em Jesus é tornar-se uma pessoa infeliz, eternamente infeliz. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Diz a tradução mais antiga, vida abundante, traduções mais recentes, e existe até uma tradução que diz vida em plenitude, vida completa. O que é uma vida completa? É uma vida feliz. Uma vida de felicidade, de alegria, de paz, de esperança, de satisfação, de segurança. Uma vida que não é só para este mundo, mas é para a eternidade. Jesus veio para isso, para nos tornarmos felizes pela fé nele. Portanto, tropeçar em Jesus é deixar de ser feliz. Essa passagem que nós lemos aí, agora há pouco, da carta de Pedro, capítulo 2, ela cita uma outra passagem do profeta Isaías, que diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal da nossa vida. E quando nós cremos nele, nós não seremos decepcionados. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no capítulo 9 da carta aos Romanos, versículos 31 a 33, ele diz assim: eis que ponho em Sião, citando a profecia de Isaías, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Essa palavra envergonhado aqui é uma tradução literal, mas quer dizer decepcionado, frustrado. Quando você crê em Jesus, você é feliz para sempre. Que Deus abençoe.